Fala galera, esse aqui é mais um Fiel na Tela e hoje é dia de estrear um quadro novo aqui no Fiel na Tela. Um quadro que já estou querendo fazer faz um tempo e aproveitando esses dias sem jogos do time masculino do Corinthians, que está tendo essa data FIFA aí, né, de jogos de seleções, que eu costumo chamar de chata FIFA, porque, pelo amor de Deus, 1000 vezes o Coringão, mesmo fazendo a gente sofrer, né? Mas assim, vou aproveitar para fazer o seguinte: passar pelos títulos do Corinthians, né? Contar a história, falar um pouco aí sobre esses títulos que construíram a história do Timão, né? E hoje, após uma breve seleção aqui comigo mesmo, decidi começar pelo Campeonato Brasileiro de 1998, Brasileirão de 98, vencido pelo Corinthians. E a conquista do Brasileirão de 98, né, pra gente começar, foi diferente das demais conquistas corintianas. Por quê? Ali o Corinthians tinha um grande time, com grandes jogadores, né? No ataque ele tinha dois jogadores em ótima fase, que era o Edilson Capetinho e o Marcelinho Carioca. Tinha um Ricardinho surgindo ali, né? O Ricardinho viria em 99 fazer um grande ano pelo Corinthians, mas em 98 ele estava chegando e fez uma grande temporada também. O Corinthians tinha ali também na dupla de volantes Vampeta e Rincon. O Vampeta ali como segundo volante que chegava bastante ao ataque, fazia alguns gols. E o Rincon também, né? Que antes era um meia. E pelo Luxemburgo foi transformado ali no primeiro volante, primeiro volante que já tinha uma qualidade técnica muito apurada e que juntou com uma raça enorme ali, se tornando um dos maiores jogadores da história do Corinthians, o Rincon, né? E também na defesa tinha o Gamarra, né? Que também era um baita zagueiro, muito técnico, muito qualificado, fazia poucas faltas, jogava limpo e ao mesmo tempo tinha muita raça também. Fez um grande ano pelo Corinthians ali, o Gamarra. Na lateral esquerda tinha o Silvinho, que era um garoto da base à época, que era muito bom também de bola e depois acabaria saindo no próximo ano. E pela lateral direita ali tinha o Índio, né, que também era um lateral muito competente. E ali tinha os jogadores coadjuvantes, né, como o goleiro Maurício, o goleiro Ney, o zagueiro Batata, tinha o Didi no ataque, né, e o Mirandinha também, e um personagem ali muito grande ali do campeonato, principalmente nas fases finais, que foi o atacante Diney, né, o Diney que sempre foi um torcedor do Corinthians declarado, que na época do primeiro brasileiro conquistado pelo Corinthians, que foi o de 90, era um garoto ali. Em 98 estava o Corinthians novamente e foi um grande talismã ali na fase final do campeonato, que nós vamos falar mais para frente. Então assim, o time estreou com uma vitória por 1-0 contra o Vasco em pleno Maracanã, com um gol sensacional do Marcelinho Carioca de falta. E aquele time do Vasco era um grande time, que foi campeão da Libertadores aquele ano, e não acontecia uma vitória do Corinthians sobre o Vasco no Rio desde 1993. E também aquele time ficou marcado logo no começo do campeonato por um show de bola com uma goleada em cima do Atlético Mineiro por 5-1 em pleno Mineirão. E aquele time só foi perder na 13ª partida do campeonato para o Bragantino por 1-0 fora de casa. O Corinthians naquele campeonato ele disparou na liderança de tal maneira que, mesmo ficando 5 rodadas seguidas sem ganhar, que foi nos jogos contra Cruzeiro, Santos, Palmeiras, Goiás e Flamengo, ainda terminou a primeira fase na primeira colocação, o que indicava que ele tinha a vantagem de jogar as partidas decisivas em casa e a vantagem do empate em caso de igualdade de jogos e de vitórias. O regulamento do campeonato naquela época era bem confuso, né? Eu não vou entrar muito nos detalhes do regulamento, porque era bem confuso mesmo, então precisaria de um bom tempo para explicar. Tem um canal aqui no YouTube chamado Última Divisão, que tem um quadro deles que é sensacional, que eles contam as histórias dos campeonatos brasileiros, né? E lá eles explicam certinho os regulamentos, então eu indico bastante você assistirem os vídeos deles falando dos campeonatos brasileiros, principalmente os mais antigos, que era bem curioso, os regulamentos e tudo mais. Depois viria a ser pontos corridos, né? Então ficou bem mais simples de entender. Tinham 3 jogos, né? E se o Corinthians vencesse os 2 jogos, estava classificado. Se empatasse os 3, se classificava. Se perdesse um e ganhasse o outro, ou ganhasse um e perdesse o outro, no terceiro jogo ele teria a vantagem do empate e sempre jogar em casa determinado na primeira colocação. Assim, resumidamente. Nas quartas de final, o adversário do Corinthians foi um Grêmio. Naquela época também era um grande time, né? Naquela época o futebol brasileiro tinha bastante times fortes também. E ganhou por 1-0 no primeiro jogo lá no Sul, no Olímpico do Grêmio, com um golaço do Rincon de fora da área, um chutaço, né? E na volta, o Corinthians perdeu o jogo no Pacaembu, jogando em casa, por 2-0, né? E aí a vantagem do empate foi pro Grêmio por causa do saldo de gols, né? Pra você ver como era uma confusão danada. Mas aí, no terceiro jogo, no dia 25 de novembro, no Pacaembu,
Corinthians achou um gol lá do Edilson, né, no finalzinho, e acabou ganhando o jogo por 1-0 e passando para a semifinal. Na semifinal, enfrentando o Santos, o primeiro jogo foi na Vila Belmiro e o Santos contava com Viola, naquela época, que era o artilheiro do campeonato, estava vivendo uma grande fase, fazendo muitos gols. E no jogo de ida, o Corinthians perdeu por 2-1, né? E aí precisava se recuperar no segundo jogo para poder se classificar e jogar o terceiro jogo, né? Porque aí o Santos conseguiu uma vantagem com a vitória, então não seria decidido no segundo jogo, então teria um terceiro jogo, mas se o Corinthians precisava ganhar, caso empatasse, estaria desclassificado, né? Mas enfim, no jogo de volta o Corinthians se recuperou, né, no Pacaembu e venceu por 2-0 com gols de Marcelinho Carioca e Edilson, né? Os dois sempre decidindo ali os jogos do Corinthians, brilharam muito aquele ano. E no terceiro jogo, no dia 9 de dezembro, o Corinthians encaminhou a sua vaga para a final, né? Depois de começar perdendo com o gol de Viola, o Corinthians empatou no segundo tempo com mais um gol de Edilson aí, né? O Edilson brilhando bastante nessa fase final. E foi para a final contra o Cruzeiro, que era um timaço também. Na primeira partida da final, depois de estar perdendo por 2-0, o Timão foi buscar o empate, né? Poderia se transformar em uma virada, que teve um pênalti claro no Edilson que o juiz acabou não marcando, naquela época muito distante de ter VAR, então o que acontecesse no campo ficava ali no campo. Mas depois de tomar 2-0, o Corinthians acionou o seu talismã das finais, como havia dito anteriormente, o atacante Diney. O Diney, que já havia sido campeão brasileiro em 1990, né? Foi o grande destaque daquele jogo, pois ele entrou no segundo tempo, ele fez um gol e deu o passe para o empate do Marcelinho, né? Então ali o Corinthians, que se perdia por 2-0, conseguiu um grande resultado no primeiro jogo ali no Mineirão, fazendo o empate em 2-2. Aí, no segundo jogo, o Corinthians empata novamente com o Diney brilhando e dando passe para o Marcelinho fazer o gol do Corinthians. E o gol do Cruzeiro foi marcado por Marcelo. E agora bastava mais um empate por título, de acordo com a vantagem obtida na primeira fase. Na grande final, disputada no dia 23 de dezembro, no Morumbi, né, todo mundo ali com touquinha de Natal, né? Bem legal. Antes, as finais do Campeonato Brasileiro ali no final dos anos 90 era disputada bem perto do final do ano, né? Hoje é diferente, ali mais pro final de novembro, começo de dezembro, né? Mas aí as finais eram disputadas bem no final do ano, que ficava como um evento à época, né? E aí o Corinthians começa o jogo e o primeiro tempo termina em 0-0, né? O que já dava o título pro Corinthians devido às vantagens que o time tinha por ter terminado na liderança. Mas no segundo tempo entra o talismã da fiel, do Diney, né? E ali ele dá 2 assistências, um passe maravilhoso pro Edilson abrir o placar aos 25 minutos do segundo tempo, que já levou o Morumbi abaixo. E aos 36 minutos ele faz mais uma bela jogada e cruza no Marcelinho fazer de peixinho o 2-0 e acabar com o sonho do Cruzeiro ali, e o Corinthians conquistar o segundo campeonato brasileiro da sua história. O segundo campeonato brasileiro conquistado pelo Corinthians, o que iniciaria ali a caminhada de um dos grandes times da história do Corinthians, né? O artilheiro do Timão ali naquele campeonato foi o Marcelinho com 19 gols, e o Edilson foi considerado o craque do campeonato, mas também o que ficou marcado foi o heroísmo ali do Diney, principalmente nas finais, brilhando, né, nos 3 jogos. O Luxemburgo à época era o treinador, ele que depois da Copa de 98 foi chamado para ser o treinador da seleção brasileira, então até o final do Campeonato Brasileiro ele dividiu o cargo, e depois do Campeonato Brasileiro, do título conquistado, foi embora, foi treinar a seleção brasileira. Agora na tela você vai ver a campanha, né, do Corinthians, né, durante o Campeonato Brasileiro de 98, aí os jogos, né, apesar da série ali que o time ficou sem vencer, foi ali uma campanha primorosa ali, né, ficando 13 jogos invicto até perder pro Bragantino. E depois ali o sofrimento corintiano de sempre, né, nas fases finais, mas contra adversários muito difíceis, muito qualificados, mas tudo deu certo no final e o Corinthians foi campeão. A campanha do Corinthians foi de 32 jogos, 18 vitórias, 7 empates, 7 derrotas, 57 gols marcados e 38 gols sofridos. Ali, um dos títulos mais marcantes da história do Corinthians, o Campeonato Brasileiro de 98. E aí, gostou? Gostou de ter contado a história desse grande título do Timão? Vem que tem mais, se inscreve no canal, ajuda a gente, né? A gente chegou aí, passou de 100 inscritos, né? O que para quem tá começando agora é uma marca muito importante. Agora a meta é chegar a 500 e depois ir crescendo cada vez mais, e contamos com a sua ajuda, você que tá vendo esse vídeo. Vem ajudar a gente, segue a gente nas redes sociais também, tá, galera? É muito importante, tá? Esse apoio de vocês pra gente estar fazendo esse trabalho.
né, para estar falando do Coringão. Aqui tem pós-jogos, tem sempre comentando assuntos relevantes e falando também da história do nosso time, do time que a gente ama, é o Corinthians, beleza? Galera, muito obrigado por ter assistido, deixa o seu like, se inscreve aí, ativa o sininho, vem junto com a gente e vai Corinthians! Valeu!